Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de julho de 2017. Dia do Orgulho Autista, parte 2. O Dia do Orgulho Autista comemora-se a 18 de junho. Este dia celebra a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas autistas apresentam. O objetivo do Dia do Orgulho Autista é mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo, e também da sociedade em geral, passando o autismo de doença para diferença. Assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que elas possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas, é a essência da comemoração. Os eventos deste dia visam destacar a identidade, a cultura e o orgulho autista e são organizados por diferentes entidades relacionadas com o autismo. O destaque nos eventos vai para os encontros online e offline de pessoas autistas, para os piqueniques e para as caminhadas. O primeiro Dia do Orgulho Autista celebrou-se em 2005, por iniciativa das Peace for Freedom. No livro Transtornos Mentais, Soeli Caldas Schbert traz os esclarecimentos do Dr. Jano Alves de Souza. O autismo é uma desordem do desenvolvimento do funcionamento cerebral relativamente frequente, acometendo 2 a 5 indivíduos em cada 10.000. O quadro clínico é marcado por um comprometimento grave da interação social e da linguagem verbal e não verbal, além de um estreitamento do espectro de interesses e atividades, iniciando antes dos 3 anos de vida. O retardo mental, embora frequente, não é um aspecto obrigatório, havendo indivíduos que revelam capacidade prodigiosa para funções como memorização, cálculos e música, a despeito de conservarem suas características autísticas, conforme Hermínio C. Miranda, Autismo, uma leitura espiritual. Em 1943, Leo Kanner, em seu clássico ensaio Autistic Disturbances of Affective Contact, Distúrbios autísticos de contato afetivo, cunhou o termo autismo infantil e forneceu uma descrição clara e abrangente da síndrome da primeira infância. Ele descreveu crianças que exibiam extrema solidão autista, incapacidade para assumir uma postura antecipatória, desenvolvimento da linguagem atrasado ou desviante, com ecolalia e inversão de pronomes usando você por eu, repetições monótonas de sons ou expressões verbais, excelente memória de repetição, limitação na variedade de atividades espontâneas, estereotipias e maneirismos, pavor de mudanças, relações anormais com pessoas e preferências por figuras ou objetos inanimados. CP informa o CP que o autismo é encontrado com maior frequência em meninos. Etiologia: o transtorno autista é um transtorno do desenvolvimento e do comportamento. Há uma tendência em se considerar o transtorno autista associado a condições com lesões neurológicas, especialmente rubéola congênita, como também sugere que as complicações da gravidez o possam propiciar, significando, nesse caso, anormalidades nas migrações celulares nos primeiros meses de gestação. Outras anormalidades estão sendo pesquisadas, inclusive as bioquímicas. O autismo na visão espírita. O consagrado escritor espírita Hermínio Miranda reúne em sua magistral obra Autismo, uma leitura espiritual, diferentes e excelentes pesquisas de famosos especialistas acerca do assunto, comentando-as e apresentando, inclusive, depoimentos de pessoas autistas e, por sua vez, trazendo a abordagem espiritual desse transtorno. Essa obra é leitura obrigatória para aqueles que desejem inteirar-se a respeito do tema. Ao narrar casos de autistas, cita, dentre outros, o de Temple Grandin, uma das mais notáveis autistas de que se tem conhecimento. A própria Temple descreve a sua condição de autista em seu primeiro livro, escrito em parceria com Margaret M.
Scariano, e que, segundo Hermínio, é um dramático e comovente depoimento. A despeito de sua condição, Temple conquistou um Ph.D. em ciência animal, leciona na Colorado State University e se tornou uma empresária muito bem-sucedida. Um terço de todas as instalações da poderosa indústria da carne nos Estados Unidos foi projetado por ela. Relatando o seu caso pessoal, Temple Grandin assinala que o notável educador William Carlock de Berry Creek, Califórnia, é um dos responsáveis pelo seu êxito em canalizar as fichações autistas para projetos construtivos. Ela enfatiza que Carlock não tentou arrastar-me para o mundo dele, mas, em vez disso, veio para o meu mundo. Temple considera a si própria como uma evidência de que certas características do autismo podem ser modificadas e controladas. Explica que é possível alcançar um nível razoável de funcionamento nas crianças autistas que adquirem significativa destreza verbal antes dos 5 anos de idade. Ao enfocar o aspecto espiritual, Hermínio Miranda cita que a doutora Ellen Wambach admite conotações kármicas no autismo e sugeriu, na década de R97, que o autismo poderia sinalizar uma rejeição à reencarnação, ou seja, a uma nova existência terrena. Comentando a interface espiritual do autismo, Hermínio discorre sobre o espírito, perispírito, mente, a realidade espiritual, encaminhando o leitor para a lógica argumentação do espiritismo. Ao apresentar suas conclusões, o autor ressalta: estou convencido de que avanços mais significativos na melhor definição da etiologia do autismo continuem na dependência da aceitação do ser humano como entidade espiritual persistente, sobrevivente e reencarnante. Essa realidade constitui, a meu ver, um conjunto inseparável de fenômenos e conceitos insuscetíveis de utilização isolada. Ela precisa ser aceita em bloco, sem mutilações. Isso não significa que a ciência deva adotar conceitos teológicos. E nem precisa fazê-lo, ainda que isto seja desejável. Que trabalhe apenas com as evidências que, certamente, encontrará. Em outro aspecto importante da conclusão menciona: há que se considerar, ainda, o problema ainda não examinado, de um componente mediúnico no autista, ou seja, a existência nele ou nela de faculdades extrasensoriais. Destaco esse aspecto para item especial porque sua abordagem implica adoção, muito mais traumática para o ambiente científico, da realidade espiritual, que tem sido sistematicamente ignorada, conforme Hermínio C. Miranda, Autismo, uma leitura espiritual. Apraz-nos citar agora a palavra de Chico Xavier sobre o autismo. Conta o escritor Carlos Baxelli, que, num sábado de 1981, no grupo espírita da Prece, aproximou-se do Chico um casal. O pai levando nos braços uma criança de 1 ano e meio de idade, acompanhados por conhecido médico espírita de Uberaba. Este, adiantando-se, explicou o caso ao médium. A criança, desde o nascimento, sofria de convulsões, tendo que ficar sob controle de medicamentos, o que a fazia permanecer dormindo a maior parte do tempo e por consequência ela mal engatinhava e não falava. Chico perguntou ao médico qual era o seu diagnóstico, sendo informado que ele considerava ser um caso de autismo. Chico apoiou, dizendo ser acertada a conclusão, e após conversarem um pouco a respeito da medicação, o médium recomendou o tratamento de passes, que muito atenuariam o caso, e ali mesmo orou em favor do pequeno enfermo. Os pais retiraram-se reconfortados. Chico, voltando-se para o médico e outros companheiros presentes, passou a tecer explicações em torno do autismo. Vejamos como ele ensina: o autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos, os médiums também, por vezes, principalmente solteiros, sofrem desse mal, pois que vivem sintonizados com o mundo espiritual, desinteressando-se da terra.
É preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. Vejam bem o que é que me interessa na Terra. A não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Dinheiro, eu só quero o necessário para sobreviver. Casa, eu não tenho que fazer com mais de uma, então eu procuro me interessar pelos meus gatos e cachorros. Quando um adoece ou morre eu choro muito, porque se eu não me ligar em alguma coisa eu deixo vocês. Ele ainda considerou que, muitos casos de suicídios têm as suas raízes no autismo, porque a pessoa vai perdendo o interesse pela vida inconscientemente deseja retornar à pátria espiritual, e para se libertar do corpo, que considera uma verdadeira prisão, força as portas de saída. E o Chico falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Concluindo, Baxley diz: o espírito daquela criança sacudia o corpo que convulsionava, na ânsia de libertar-se. Sem dúvida, era preciso convencer o espírito a ficar. Tentar dizer-lhe que a Terra não é tão cruel assim. Que precisamos trabalhar pela melhoria do homem, conforme Carlos Baxley, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. A respeito do autismo, encontramos preciosa elucidação do instrutor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, que ao narrar o caso de Aderson classifica-o como fenômeno auto-obsessivo, cujas características são bem marcantes. Ele menciona que Aderson padecia de autismo grave e bem avançado e que mereceu atenção e cuidados do Dr. Bezerra de Menezes. Este esclarece os motivos que levaram o enfermo a tal situação, enfatizando ser um processo de autopunição decorrente de crimes perpetrados em existência anterior, conforme Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Espírito, Loucura e Obsessão. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de julho, por Feijão.